Com relação ao sistema, né? A gente vê que hoje o sistema está querendo se envolver em tudo, né? O sistema está querendo se envolver na parte da ideologia de gêneros, está querendo se envolver também na parte, né, de abortos. E tudo isso é o ciclo se fechando, pessoal. É porque, na verdade, o homem, a mente dele ele não abre. Na verdade, o sistema sempre ele tentou entrar na realidade no meio evangélico. E eu acredito que ele conseguiu, né? Em partes ele conseguiu. Mas ele conseguiu de uma forma, vamos dizer assim, posso dizer uma forma física, não uma forma espiritual. Porque na verdade o sistema ele não tem esse poder de entrar dentro do meio espiritual, do movimento espiritual, que na verdade ele procede de Deus, mas ele consegue se envolver no movimento físico, no movimento natural, naquele movimento em que os homens eles ficam submissos à religião, porque eu acredito que o sistema ele está envolvido nas religiões, entendeu? Foi aí aonde veio o esfriamento das congregações, quando o sistema ele entrou para querer dominar toda a situação e querer realmente esfriar, porque todo esse sistema, pessoal, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, todo esse sistema ele é diabólico, ele é satânico, ele não é um sistema limpo, ele não é um sistema, vamos dizer assim, desorganizado, ele é um sistema organizado, ele tem, na realidade, ele tem um ponto-chave, ele tem um meio de querer realmente entrar para bagunçar, na realidade, né? Quanto à igreja, no início, ela estava sendo uma igreja limpa, ela estava sendo uma igreja voltada às coisas espirituais, a igreja estava andando bem. Mas a partir do momento que a igreja ela passou a se envolver com os meios do mundo, né? Porque na realidade pode até se dizer que isso é um meio que antiético, né, de a igreja não se envolver com o mundo, porque na verdade a igreja está no mundo. Mas a questão é que não é o seguinte, não é porque a igreja está no mundo, a questão é porque a igreja ela era para ter se envolvido somente com o meio espiritual. Aí como você pode falar que a igreja poderia ter se envolvido só no meio espiritual? Se você ler lá em Colossenses, a Bíblia diz que buscai as coisas do alto em primeiro de tudo, né? Primeiramente nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas. Aí também lá no Evangelho de João diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. Então, esse lado que, na verdade, a Bíblia fala é no lado, vamos dizer assim, humano, no lado terreno, não no lado espiritual. A gente tem que ter um entendimento melhor para poder saber separar as coisas. O que é do mundo e o que é de Deus é de Deus. O que é da carne e o que é do espírito é do espírito. Então são estas coisas que o homem não consegue, vamos se dizer assim, separar. Porque é difícil você se entrar na presença de Deus, é difícil você entrar na presença de Deus hoje sem que o mundo não esteja dentro de você. E é difícil você ficar no mundo sem que também a presença de Deus também ela esteja com você. Porque nem a presença de Deus aceita o mundo e nem o mundo aceita a presença de Deus. Então é por isso que há essa baldeação, né, no meio. Eu estou falando um pouco baixo, porque na verdade tem pessoas dormindo, né? E já são mais de 10 horas. Então, pessoal, é isso que está acontecendo. A igreja, ela na verdade, se ela tem começado desde o início, da forma, se ela tem ficado, a realidade é essa, desde o início, da forma que ela era, com certeza a igreja ela estaria decolando em uma altura melhor. Mas como a igreja ela começou a se envolver muito com o lado terreno, então a igreja ela perdeu as forças com o lado espiritual. É o que está acontecendo no meio do povo de Deus. É isso.